Olá, eu sou a professora Kelly, estou há 2 anos na direção auxiliar da Escola Estadual Humberto de Alencar Castelo Branco, no município de Borrazópolis, núcleo de Apucarana. Estou gravando esse vídeo para relatar um pouco de como foi a implementação da minha observação de sala de aula. Então, primeiramente eu agendei uma reunião com a professora Mayra ministra a disciplina de língua portuguesa, e ela está trabalhando a recomposição da aprendizagem em estudo orientado 1 nas 2 turmas de 9º ano que nós temos na escola. Conversamos então a respeito do que ela vem achando do desenvolvimento das aulas, e então nós selecionamos 2 critérios das rubricas para serem analisados, que é o que a professora percebe que acaba interferindo um pouco na aprendizagem dos alunos, que é a participação e interação dos estudantes e também o clima em sala de aula. Ela considera que esses 2 fatores são importantes de serem trabalhados e solucionados, porque a participação de alguns alunos acaba não acontecendo de maneira satisfatória para que se atinja a aprendizagem, e o clima em sala de aula muitas vezes não contribui para a aprendizagem, pois alguns alunos que não se interessam pelo conteúdo ou que ficam um pouco dispersos acabam atrapalhando o restante da turma. Então, nós agendamos essa observação, que foi realizada no dia 14 de abril, e depois, no dia 22 de abril, nós marcamos o feedback. O feedback foi realizado no dia combinado, a observação também. Foi possível analisar muitos pontos positivos na aula da professora. Ela atuou com uma dinâmica, e a dinâmica contribuiu para que os estudantes que geralmente ficam mais dispersos ou mais alheios às explicações interagissem com o restante da turma. O feedback foi preparado com antecedência. Da minha parte, eu li os critérios antes da observação para que eu pudesse fazer uma avaliação adequada da aula da professora. Fiz as anotações pertinentes a essa aula e, a partir dessas anotações, eu realizei a escrita ali do feedback que foi repassado para a professora. Então, eu analisei novamente as rubricas, analisei as informações que eu tinha anotado e realizei o feedback. Eu acredito que foi feito de uma maneira adequada, dentro de um tempo satisfatório, porque eu tive quase uma semana para poder interagir novamente com a professora. E em relação à rubrica, eu achei que contribuiu bastante, pois é um parâmetro que nós temos para fazer essa análise da aula. É muito difícil fazer uma observação sem nenhum critério estabelecido. Então, a partir do momento que nós temos os critérios estabelecidos, isso contribui para que o foco da aula seja realmente observado. É claro que durante a observação outras frentes também podem ser analisadas, né? Mas a partir do momento que a gente tem esses critérios que a rubrica traz, facilita muito e torna a observação mais justa e coerente. Eu gostei da realização do feedback, a professora é muito dedicada, ela é aberta a ideias, eu me senti à vontade com a realização para a professora e apontei as qualidades, todos os pontos positivos dela, a boa comunicação que ela tem com os alunos, a boa aceitação que os alunos têm em relação a ela. Comentei que o ideal seria um ponto de atenção, talvez, se conseguíssemos envolver esses alunos em mais atividades práticas. Eles gostam bastante das metodologias ativas e as aulas estavam assim um pouco monótonas em relação ao uso do livro e dos slides. Nós sabemos que dos slides dos quizzes, quero dizer. Nós sabemos que isso é muito importante, que isso é necessário, mas os estudantes também precisam de uma motivação, de algo que os alegre, né? Que torne a aula mais interessante. A professora disse que, na medida do possível, ela vai implementar essas aulas envolvendo metodologia ativa. Acredito que ela recebeu de uma maneira positiva, não tive, assim, nenhum momento em que percebi algum constrangimento da parte dela ou alguma insatisfação. Me propus a ajudá-la no que for necessário, tanto eu quanto a equipe pedagógica. Acredito que o feedback gerou sim uma reflexão, pois ela percebe mesmo que
quando foi utilizada a metodologia ativa, os estudantes se envolveram mais. O clima em sala de aula foi muito gostoso, porque para os alunos é uma diversão, né? Eles aprendem ali de uma maneira divertida. Então, eu acredito que foi muito adequado. Essa mudança que se espera seria somente em relação ao maior uso de metodologias ativas, porque no mais a professora faz um trabalho excelente. Posso acompanhar de perto, como já venho acompanhando a professora desde o início do ano, e tenho certeza que ela tende a realizar um excelente trabalho.